Boa noite a todos, eu sou Juvândia Moreira, presidenta do sindicato, e nós estamos aqui em mais um Momento Bancário em Debate. E o Momento Bancário em Debate de hoje vai fazer o encerramento aí do mês, das atividades do mês da mulher, o mês de março. Mês de março porque a gente instituiu o mês como um mês para refletir sobre aquilo que a gente avançou nas questões de gênero e também aquilo que a gente precisa avançar, aquilo que a gente ainda tem problema, que nós precisamos avançar para conquistar uma sociedade igualitária. E hoje a gente tem duas convidadas especiais. Aliás, hoje a gente tem três convidadas especiais, duas mulheres e uma pessoa muito especial que só vai aparecer no final e a gente vai mostrar para você o nosso terceiro convidado, que é uma surpresa. Bom, a nossa primeira convidada é Maria da Glória Abdu. Maria da Glória Abdu é bancária da nossa Caixa, entrou no banco da nossa Caixa, aposentou na nossa Caixa e é uma militante social, uma militante sindical, enfim, uma mulher batalhadora, né, que tem aí uma vida de muitas lutas, uma preocupação grande na organização dos trabalhadores e trabalhadoras, e hoje ela é presidenta da Associação dos Bancários Aposentados aqui de São Paulo, do estado de São Paulo. Boa noite, Glória, muito obrigada pela presença. Boa noite, Juvânia, muito obrigada pelo convite. E a gente tem também uma outra convidada especial, que é a Ana Cláudia Costa. A Ana Cláudia trabalha no Banco do Brasil há 6 anos, né? E hoje ela trabalha em agência, na agência Cajamar, e como assistente de negócio. E ela também, ela é mãe do Arthur. O Arthur tem 11 meses. E a gente vai conversar um pouco aqui sobre a situação das mulheres, a situação da trabalhadora, o que significa ser trabalhadora, mãe, como é que funciona lidar com esse tempo. Boa noite, Ana Cláudia, muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. Muito bem. Então, como eu estou falando, nós estamos encerrando aqui o mês da mulher e nós fizemos nesse mês várias reflexões, né, debates importantes, junto com as bancárias, junto com os bancários, junto com a sociedade. Inclusive, a gente está resgatando a mesa de negociação com a FENABAN, que discute a igualdade de oportunidades. Depois a gente vai entender o que significa isso, como é que funciona essa mesa e por que ela é importante. Porque uma mesa para discutir a igualdade de oportunidades, por que uma mesa para discutir a situação da mulher? Então, veja, hoje as mulheres são 51% da população brasileira, ou seja, 97 milhões de mulheres no Brasil e 93 milhões de homens. As mulheres, em 2009, são dados de 2009, 35% das famílias brasileiras eram chefiadas por mulheres. Então, é uma realidade que vem mudando. Então, assim, no começo do século passado, a gente estava lutando para conquistar o direito ao voto. Depois, a gente foi lutar para entrar no mercado de trabalho. E aí, isso só foi assegurado quando o Estado passou a assumir como uma política pública o pagamento da licença maternidade, né? Enquanto o Estado não assumia, as empresas não contratavam as mulheres. Eu falava, bom, a mulher vai sair de licença maternidade, eu vou ficar arcando com esse salário. Precisa de uma política pública para estimular o mercado de trabalho a contratar as mulheres, por parte de uma sociedade capitalista, que só pensa no lucro, né? Porque se pensasse nas pessoas, diria, essa é uma função social importante, a sociedade precisa se manter, né? Se reproduzir, precisa se manter, e a gente precisa arcar com essa despesa, porque isso é um investimento na sociedade. Isso deveria ser a visão se a gente vivesse uma sociedade justa. Mas como a gente vive numa sociedade capitalista, em que o homem explora o homem, né? Então a gente tem que ter política pública e o Estado tem que fazer com que as coisas aconteçam. Também a gente vive uma situação, ainda vive uma situação, depois que as mulheres entraram no mercado de trabalho, conseguiram entrar no mercado de trabalho, a gente está lutando agora para ter um salário igual, né? Quem faz a mesma função tem que ter salário igual. E a gente percebe o seguinte, mesmo na categoria bancária, essa é uma realidade do mercado de trabalho, inclusive no mercado de trabalho mundial, mercado de trabalho do Brasil e do mercado de trabalho bancário. As mulheres têm um salário menor que o dos homens. Por quê? Né? Como assim? Eu estou tendo negócio, o cara está tendo negócio, será que a gente ganha o mesmo salário? É diferente o salário? É quando a gente vai olhar onde é que as mulheres estão, lá nos cargos, na diretoria,
nas gerências, onde estão as mulheres? E a gente vai encontrar as mulheres nos cargos de menores salários, e muito poucas mulheres nos cargos de maiores salários. Essa é a discussão que a gente quer fazer no movimento sindical, né, na mesa de negociação, que é ter política para que as mulheres tenham a mesma condição e a mesma oportunidade de ascender na carreira, né? Nós queremos, essa é a luta pela igualdade. Bom, eu queria aqui perguntar, conversar um pouco com a Glória e perguntar assim para ela, a Glória é uma militante que está no movimento sindical, está na militância social já há bastante tempo. Uma das coisas que a Glória, da contribuição da Glória, né, porque são muitas, uma das contribuições da Glória com a classe trabalhadora, com as mulheres, foi a luta pela creche. Você podia contar um pouquinho dessa história? Você foi no Banco Nossa Caixa, você foi a grande organizadora da luta pela creche. Como é que foi isso, Glorinha? Olha, Giovânia, em 67, eu engravidei, solteira, e resolvi assumir minha filha. E foi muito difícil, porque era uma fase que uma mulher solteira, quando tinha um filho, ela era taxada de vagabunda, de puta, enfim. Mas eu estava consciente de que eu não era nada disso e que eu tinha direitos. E eu fui em cima, fiz um grande movimento em 3 prédios aqui do centro, onde eu fiz, eu acho que foi umas 500 e poucas assinaturas, porque dos prédios do centro mandaram para as agências, onde as mulheres se manifestavam a favor da criação de creche. E quando o diretor da RH recebeu aquela grande listagem de mulheres que queriam creche, ele me recebeu. Ele falou, parabéns, você está sendo criticada por ser uma mulher solteira, mas você é uma grande mulher, e uma gravidez só dignifica uma mulher. E eu acho que isso daí dá para a gente estudar. Aí nós sentamos, estudamos como nós íamos fazer a creche, e no 11º andar da administração central, que era a agência aqui na 15 de novembro, 111, foi então feita a primeira creche, onde nós conseguimos nutricionistas, enfermeiras, médicos, pediatras, enfim, veio assim, tudo aquilo que a gente desejava nós conseguimos, e isso foi para os outros bancos. O Banco Nossa Caixa foi realmente aquela que iniciou o respeito e deu uma dignidade para uma mulher que tinha um filho. Mas isso a gente também... vê a importância da gente participar, se mobilizar, lutar pelos nossos direitos, né? Você sentindo essa necessidade, foi lá, organizou as trabalhadoras do Banco Nossa Caixa e conseguiu fazer uma negociação, conquistar a creche lá, né? Que era uma coisa, acho que tinha previsão na Constituição, mas não tinha aplicação na prática, né? Nós vamos fazer uma luta muito grande. Eu lembro não sei se você se recorda, da passeata que foi feita, que o sindicato organizou na época, para conquistar a creche para todo mundo, né? O auxílio creche babá vem daí. Esse auxílio creche foi o melhor, porque as creches de banco eram no centro. Então, as mulheres que moravam nas periferias, elas vinham para o centro usufruir. E no momento que o sindicato conseguiu o auxílio creche, gerou, inclusive, uma economia local, porque muitas pessoas que moravam ao lado da casa de uma bancária, ela era contratada como babá e ela recebia o dinheiro sem sair da sua casa. E onde tinha várias bancárias, aquelas mulheres mais desprovidas de trabalhos e dinheiro, elas cuidavam dos filhos das bancárias e recebiam esse dinheiro. Foi muito importante. Eu lembro que as pessoas contam que é uma passeata em que as mulheres trouxeram seus filhos para participar, para fazer a passeata em prol da creche, para conquistar a creche. E a gente conseguiu isso antes, inclusive, de se estabelecer na lei a cobrança, a obrigatoriedade, né, da implementação deste direito, que era o direito de creche. Uma coisa muito bonita que está marcada na história das bancárias, das trabalhadoras, que depois, muitos dos direitos que a gente conquista vai para outras categorias, né? Os sindicatos bancários sempre foi vanguarda nisso, não, Giovana? Na questão de gênero, na questão do assédio moral, inúmeras questões que hoje todos os trabalhadores brasileiros usufruem a partir dos sindicatos bancários, que eu tenho muito orgulho de ter sido sindicalizada bem antes de termos os direitos, porque nós éramos economiários, e a gente o sindicato pagava no guichê, porque economiário não era tida como bancário. E nós conseguimos, naquela época, também no Banco Nossa Caixa, médicos
que atendiam as questões da mulher. Nós tínhamos o exame de mama, o exame do ovário e do útero, tudo com médicos ginecologistas no próprio banco, no 10º andar da nossa casa, que era uma precursora também, porque nunca, eu vou dizer que eu batalhei sozinha por isso, porque eu sempre tive o respaldo dos sindicatos bancários. Bem, então assim, nós vamos voltar no próximo bloco e a gente vai ouvir a Ana Cláudia, porque da luta que a Glória fez lá na nossa caixa para conquistar a creche, ela foi evoluindo essa luta. E nós conquistamos a licença maternidade de 6 meses. E a gente vai falar aqui com uma bancária que usufruiu esse direito. Vou ver o que ela acha sobre isso, mas nós vamos ver isso no próximo bloco. Vamos agora para um intervalo e a gente volta com a Ana Cláudia conversando com a gente sobre essa experiência. Bom, então nós estamos de volta e agora a gente vai ouvir a Ana Cláudia. Ana Cláudia, ela, como eu disse, é mãe do Arthur, que tem 11 meses. Ela acabou de usufruir a licença maternidade de 6 meses. Ana, me fala um pouquinho aí dessa experiência. Foi importante essa conquista? Foi muito importante, porque mesmo com 6, 7 meses, a criança ainda é muito dependente da mãe, mesmo pela amamentação, vamos supor assim, teve 6 meses de licença maternidade, mas o ideal é você só amamentar até os 6 meses, mas não, eu tive que antes disso já começar a inserir a alimentação, para quando ele vai para a creche ou ficar com a babá, ele já tem que estar com a rotina de alimentação, para conseguir mesmo caminhar, se adaptar. Retornar ao trabalho. Exatamente. Então você não pode assim, com 6 meses, de repente você larga o peito, larga tudo e ele vai se adaptar sozinho. Não. E na licença maternidade, o que mais chama a atenção que eu acho que falta é a licença maternidade paterna. Porque 5 dias apenas para o pai estar com a criança é muito pouco. A mãe, assim, no meu caso eu tive que fazer cesárea, então você fica mais debilitada, você tem a necessidade de ter um companheiro com você e muitas horas, porque o neném acorda de madrugada, a noite inteira, durante o dia, é o tempo inteiro que você tem atenção para ele, então você precisa realmente de uma pessoa do seu lado. E eu acho que a licença maternidade paterna teria que ser um pouco, a gente tem que lutar aí para conseguir mais, né, 1 mês, 2 meses. Isso aqui a gente está fazendo essa luta. Esse mês de março a gente está discutindo, e a gente teve aqui como convidada, participando do debate conosco, a senadora Marta Suplicy. E nós falamos para ela da necessidade de ampliar a licença paternidade, porque exatamente para que os homens também possam cumprir a sua parte na criação, né, da criança nos primeiros dias de vida, né? A mulher, se o homem cumpre a sua parte, né, faz a sua parte nas tarefas, a mulher realmente precisa dessa... E o contato que a criança tem com o pai é importante. Esse primeiro contato com a mãe e com o pai é muito importante, porque na hora do banho você vai dar carinho, você faz uma massagem, você faz... E isso o pai acaba perdendo muito do primeiro desenvolvimento da criança, e que é importante também, porque o pai... É verdade. E ela gostou da ideia, vai estudar um projeto de lei, e já tem, inclusive, porque nós também conversamos com o Bezoini, que é deputado federal lá na Câmara de Deputados, tem projetos de lei para ampliar a licença paternidade. O que a gente tem que fazer, né, é exatamente a pressão popular, porque a gente não consegue nada no Congresso Nacional, em lugar nenhum, sem se organizar, sem se mobilizar, entendeu? Não existe isso, não cai do céu as coisas, a gente tem que dizer, a sociedade tem que se manifestar. Eu acho que esse é o papel da gente, por isso que nós fizemos uma boa campanha agora, essa articulação com o legislativo, para que depois isso se torne um direito, que o homem tenha mesmo. Hoje são 5 dias, que isso possa ampliar para 30 e no futuro ampliar mais ainda, porque tem países que a licença é uma licença, por exemplo, de 1 ano, e ela pode ser dividida, uma parte com a
mãe e uma parte com o pai. E ela pode ser compartilhada. Tem lugares que é estabelecido, tanto tempo fica para o homem, tanto tempo para a mulher. Isso já existe em vários países, porque é importante para a criança, como você falou. Contato com a mãe e com o pai. Exatamente. E assim, mesmo a maternidade da mãe de 6 meses foi uma grande conquista, mas poderia ser um pouco maior também, porque a criança ela necessita da mãe. Meu filho, eu tenho sorte que eu consegui uma babá, a dona Clarice, que cuida do meu filho como neto dela. Entendeu? Então eu fico mais tranquilo, meu coração de mãe fica mais calmo por saber que ele está com uma avó sendo cuidado. Uma pessoa responsável, né? Mas, porque você pensa, ele ainda não sabe se defender, ele não sabe te contar se alguém judia, se alguém faz isso, se alguém faz aquilo, a criança não sabe te falar ainda. Você não sabe, você fica de mãos atadas, você tem que realmente confiar e entregar a Deus, porque você não sabe direito o que está acontecendo com a criança, não tem que você está fora, né? Como é que é essa história de ser trabalhadora, tá lá, sair da agência correndo e ir para casa cuidar da criança e da casa também, e as relações são compartilhadas? Como é que vocês avaliam um pouco disso? Não estou falando só da sua situação pessoal, mas também na situação em geral aí da mulher, o que você acha disso? É bem cansativo. É uma dupla jornada mesmo, que você sai do trabalho e teoricamente vai para o outro, porque você chega em casa, você tem que dar banho, você tem que dar jantar, você tem que lavar louça, você tem que arrumar. Se o seu marido não compartilhar isso com você, assim, não é nem ajudar, é fazer a parte dele, fica mais pesado ainda. Você vê hoje no mundo que existem muitas mães solteiras, que muitos homens fogem da responsabilidade de pai, isso existe. E para essas mulheres deve ser muito mais complicada a dupla jornada, porque você ainda não tem um companheiro do seu lado para te ajudar, para estar lá com você e fazer tudo junto, né? Então é muito prazeroso, é muito gostoso, porque eu acho que ter um filho é uma das coisas mais maravilhosas que existem. Mas é cansativo, trabalho, né? Tem que compartilhar mesmo. Você está falando, é importante que o homem faça a parte dele. Não é essa história de ajudar, é fazer a sua parte. Porque é a casa dos dois, o filho é dos dois, né? A relação dos dois, né? Tem que ajudar para que um fique sobrecarregado no trabalho e o outro né? Possibilidade de fazer a parte dele e não fazendo. Né? Laurinha, o que você acha disso? As relações compartilhadas, você acha que evoluiu? Hoje a gente às vezes está num lugar, você vê mais os homens cuidando um pouco mais da criação, de fato o que está acontecendo, tem uma mudança? Teve uma mudança muito significativa, porque quando eu tive a minha primeira filha, eu não tive essa questão do marido compartilhar. Ao contrário, ele chegava e ficava, a Glória, você me traz uma cerveja? Você pode me servir? Você passou o dia inteiro em casa, né? Eu estou chegando desse trabalho, você sabe. Às vezes o trabalho de casa é desvalorizado. Às vezes as pessoas não dão o valor que ele tem, que é o trabalho danado, né? Não. Todo dia você tem que lavar louça, todo dia fazer comida, quando termina da comida tem que lavar louça de novo, e no outro dia você tem que fazer tudo de novo. E você acorda às 6 horas da manhã de segunda a segunda, porque o seu filho acorda às 6 horas da manhã de segunda a segunda e vocês têm que estar lá com bom humor, bem dispostos para brincar, para cuidar, para fazer tudo. Eu vejo os meus gêmeos. Nossa, eu fico impressionada como eles compartilham. Meus netos, que já são adultos, eles lavam louça, eles cozinham, eles limpam o banheiro. Eu fico impressionada, eles vão ser ótimos maridos. Porque minha filha fez com que eles, desde criança, compartilhassem. Isso é tão importante, a mãe orientar o filho, o homem, que ele não é o macho da casa. Ele é um ser humano como a filha da mulher. Isso é uma questão importante para as mulheres e para os homens. Educar bem os seus filhos. Né? Nós temos que educar as crianças. Eu falo para minha irmã também. Minha irmã tem 2 meninos, minha irmã mais velha. Eu falo para ela, você vai ensinando, educando os meninos desde cedo, a aprender a fazer as coisas. Porque é a parte deles. Não pode criar sem saber fazer nada em casa, vai para a vida sem saber fazer nada. Entendeu? Aí vai lá, casa, depois que espera que a mulher faça tudo. Entendeu? Então tem que ganhar muito bem para contratar alguém para fazer, que normalmente é uma mulher, né? É verdade, né? Sempre é uma mulher que pega esses serviços piores, é uma mulher pobre e negra. É grande, trabalhadora na questão que eles falam, vou na casa de família. Outro dia eu estava falando, eu fiz uma reunião com umas pessoas lá no meu prédio que trabalham, falei, casa de família é a sua.
Você fala, vou na casa da madame, vou na casa da patroa, mas pelo amor de Deus, mude com esse foco. Eu vou para casa de família, eu trabalho em casa de família. Família que você constitui a família também. Elas gostaram, sabe? Quem sabe daí começa a falar no ônibus que a casa da patroa não é a casa da família. Ô, Ana, o que você acha dessa situação da mulher? Você acha que evoluiu? Você consegue perceber? Você acha que os homens estão assumindo mais o seu papel? Olha, eu vou falar a minha experiência em casa. O meu marido, ele me ajuda não, ele faz a parte dele, mas acaba sempre sobrando mais para a mulher. Quer dizer assim, eles estão Caminhando. fazendo mais, mas ainda não estão fazendo a parte Inteira, completamente, né? Tem uma coisa que conta no meu caso, por exemplo, como meu filho mama no peito até hoje, muitas coisas não dá para eu, por exemplo, às vezes acorda de madrugada e quer mamar. Não adianta meu marido ir lá porque ele não tem o que o neném quer. Isso quando ele mamava, agora ele não acorda mais, graças a Deus, ele dorme a noite inteira, quando ele acordar. Então, algumas coisas acabam sobrecarregando a mãe mesmo pelo fato de ser mãe, de obrigações que, pela anatomia humana, tem que ser da mãe. Mas acaba assim, esse homem tem muito medo de dar banho, muita coisa, tem que ser medo. Que eu até brinco, é meio de vida isso, né? É só fazer para aprender. Tem que fazer para poder aprender, porque nasce sabendo. Exatamente. A pessoa fala que mulher é natural da mulher, não tem nada natural. Eu acho que a pessoa vai aprender quando ela fizer. A primeira vez vai fazer meio desajeitado, a segunda vez também vai desajeitado, a terceira já é menos desajeitado, aí a quarta já flui naturalmente, né? Como eu sou mãe de primeira viagem, tudo eu aprendi tentando, né? Mas ainda tem muitas essas coisas, assim, eu não sei, isso eu não sei fazer, isso tem que ser a mãe. Mas a gente vai contornando. Muito bem, então agora nós vamos mais um intervalo e a gente volta para o último bloco para terminar. A Glorinha vai falar um pouco a gente já falou da mulher, e no geral eu queria que ela falasse um pouco também da mulher idosa. Né? O que está reivindicando hoje, o que a gente tem para reivindicar, porque o Brasil, a população do Brasil está envelhecendo e a gente tem que pensar como é que a gente envelhece com qualidade de vida. Né? Eu acho que esse, por exemplo, é um tema importante. Depois eu queria que a Glória comentasse um pouco. E a gente vai falar um pouco também, continuar aqui com a Ana Cláudia e com aquele convidado especial que eu falei que ia aparecer no último bloco. Né? Então a gente vai ver quem é esse convidado misterioso. De volta aqui ao Momento Bancário em Debate, o último programa do mês de março. Vamos conversar um pouco sobre a situação da mulher na vida, no trabalho, na militância. E a Glória Du, que é a presidenta da Associação dos Bancários Aposentados de São Paulo, do Estado de São Paulo. Glorinha, eu queria que você falasse um pouco como é que está a mulher idosa. Então, o que significa envelhecer hoje no Brasil, né? E quais as demandas, eu acho, o que tem de importante para a gente reivindicar nesta conjuntura? Olha, Giovana, eu pensei que quando eu ficasse velha eu ia parar de lutar por alguma coisa, eu vou ficar em primeiro escrito. Mas de repente, todos os dias uma mulher idosa, ela luta como um dragão contra os preconceitos que ela sofre. Nós, para usarmos um metrô, ônibus, nós temos aqueles bancos que são para os idosos. Você senta, toda a mocidade dorme, porque eles não têm uma educação direcionada a velho, porque nós somos praticamente uma novidade da sociedade. Porque os longevos são uma questão de pouco tempo para cá. Agora, as idosas que têm uma
classe social boa, ela leva uma vida boa, porque hoje nós somos independentes, nós dançamos, nós viajamos, temos autonomia para isso, porque temos as aposentadorias. Mas eu gostaria de falar da mulher idosa, aquela que não tem nada. Aquela mulher que mora nas periferias, mora também aqui no centro dos cortiços. Nós temos idosos em situações precaríssimas, e é mais a mulher, porque a mulher vive mais e ela fica sem o marido. E ela não tem com quem compartilhar nada. E ela não tem um atendimento domiciliar, porque não existem os cuidadores do idoso. E ela fica jogada numa cama. É triste a vida de uma mulher velha nesse país, principalmente aqui no município de São Paulo, que não existe nada direcionado a uma pessoa idosa e pobre ter uma vida boa. Não existem os cuidadores idosos, o atendimento médico é precaríssimo, não distribuem fraldas, e você sabe que as pessoas idosas, elas têm muita facilidade de urinar. A bexiga, não sei porque, ela fica solta, e eu não estudei essa parte, mas fica. Então as pessoas têm que usar fralda, não tem. Ela fica jogada numa cama, e a pobreza é incrível. Aquele mais pobre, ele ajuda, mas ajuda dentro das suas possibilidades. Então, essa corrente do bem, como eu chamo, que podia ser mais, assim, presente, ela não é porque eu sou pobre, eu não posso dar tempo, o meu tempo total para cuidar do idoso. Então, eu acho que a política pública em relação às necessidades do idoso é muito falha. Não existe nada que a gente possa dizer que o velho pobre vai ter uma melhoria, ou a mulher pobre. Agora, nós que temos uma aposentadoria, para a gente é até bom. Eu acho que as mulheres hoje em dia, elas dançam, elas namoram, elas transam sexo, elas se gostam, se arrumam, elas usam botox, elas usam colágeno, a gente se maquia, sai bonita. É tão bom isso, viu? Eu me sinto bem fazendo essas coisas. Eu gosto de me vestir como eu gosto. Eu sempre falo para as mulheres idosas, não tem que ter preconceito contra você mesmo. Use, ouse. A mulher idosa tem que usar. Como eu sempre fui ousada, eu continuo ousando e fazendo da minha pessoa um exemplo. Vamos ousar, vamos fazer, vamos para a rua, vamos batalhar pelos nossos direitos, que é muito importante. Mas, infelizmente, nós, brasileiras, temos, assim, 20 anos de ditadura, nós desaprendemos a lutar pelos nossos direitos, gostamos muito mais de dançar e viajar e jogar tranca, como eu digo, que nós iremos bailarinas e tranqueiras, porque a sociedade fez isso da gente. Porque se todo aquele manancial de pessoas idosas, aliás, que estão dentro de uma casa jogando, fosse para a rua, realmente nós demonstrarmos nossa cara inundada, as nossas necessidades e lutar pelos direitos que nós temos que não possuímos. Isso é importante, lutar por qualidade de vida, né, para todo mundo, né, porque a população vai envelhecer, certo, tem vários estudos aí, nós temos que preparar o Brasil para que essas pessoas trabalharam tanto, lutaram tanto, que ajudaram a construir esse país, tenham qualidade de vida, né? Eu acho que essa é uma muito importante. Até porque o Brasil tem uma mania, acho que não é só no Brasil, obviamente, mas a gente percebe muito isso aqui, de discriminar o idoso, né? E no mercado de trabalho, tem gente que, a idade, até pouco tempo, tinha mais de 40 anos, você tinha dificuldade de arrumar emprego. E quando você está com experiência, preparado, você tem essa dificuldade de acessar emprego, né? Assim como o jovem, o primeiro emprego também tem dificuldade. Então veja que... Você sabe que até no banco, a gente trabalhando, a gente percebe esse preconceito, porque tem muitos usuários, ou mesmo clientes, que acham ruim de existir a senha preferencial para os idosos. Você escuta reclamação de existir essa senha preferencial. Tanto para os idosos, como para as mulheres grávidas, como mulheres com crianças de colo. Isso é uma questão de consciência, né? Eu sou do emprego. Ele ficou office boy. Office old, que a gente velho, né? Ele é empregado porque ele não paga função, ele não é registrado, ele não tem fila. No banco é um saco você chegar aquele velhinho para pagar desse tamanho, você na fila preferencial, que eu não sei por que inventaram a fila para velho, que a nossa lei diz. O idoso não vai na fila. A gente teria que chegar e já ser atendido. Mas aí qualquer guichê, né? O brasileiro
pessoal reclama, filho. Eu queria convidar aqui, chamar aqui o nosso convidado especial. Já está dando ar da graça, né? E eu não sei se vocês escutaram, mas ele tem falado durante o programa. Oi, Arthur. Oi. Tudo bem? Oi. Oi, Arthur. Ei, É a mamãe. Olha, esse é o Arthur, nosso convidado especial de hoje. Tudo bem, Arthur? Fala oi pros bancários ali. oi, pessoal. Fala se você gostou da licença maternidade de 6 meses, de ficar 6 meses com a sua mãe. Fala que você quer uma licença paternidade maior. É mesmo? E aí, Ana, como é que é? Você estava comentando um pouco dessa. Ouvindo, falando, já conversando um pouco dessa situação. O que você tem de mais importante? Você acha que a gente deve lutar, batalhar para conquistar para as mulheres, enfim, Eu acho dessa que, conjuntura? de repente, a licença paternidade, eu acho que isso é uma das principais focos que hoje nós não temos, né? Porque contar com 5 dias é praticamente não ter a licença paternidade, né? Acho que a licença maternidade deveria aumentar também um pouco, porque a criança, acho que até 1 ano ela precisa, ela não fala, ela não anda ainda, então ela tem uma necessidade da mãe presente. E mesmo no auxílio creche que a gente conquistou, eu acho que é bem deficitário, teria que ser um pouco maior, porque vamos supor, numa cidade como São Paulo, você não paga nem 50% de uma creche com auxílio creche que você recebe, e nem uma pessoa para olhar seu filho. Eu trabalho 8 horas por dia, 8 horas por dia tem que ter alguém com a criança, né? Olha, licença maternidade a gente já está na luta. Acho que a licença maternidade a gente tem que considerar isso que você está falando, mas penso que é difícil, a gente acabou de aumentar, difícil a gente conseguir ampliar Já temos ainda uma mais. conquista, né? Mas, de qualquer maneira, tem que conscientizar a população de que é importante cuidar das crianças. E aumentar o valor do auxílio creche babá, concordo plenamente, está na pauta do ano passado. Nós, tanto que os bancos queriam diminuir e a gente querendo aumentar, né? E acho que a gente tem que se organizar mesmo para ampliar o valor da licença do auxílio creche babá. Eu queria que vocês fizessem uma saudação, uma despedida, porque a gente está encerrando aqui o nosso programa. Queria agradecer mesmo a presença de vocês, né? E o depoimento de vocês, né? Giovana, eu agradeço muito o convite e eu espero que o Sindicato dos Bancários continue atuando e continue apoiando a minha associação, porque aí nós fazemos um trabalho junto ao idoso de São Paulo. Eu gostaria de fazer uma mensagem que todo sindicalista entenda que ele, daqui a pouco ele está velho, que não é só reposição de perdas e licença maternidade, que ele tem que começar a enfocar a questão do velho brasileiro. Sim, assim como o Sindicato Bancário dá um apoio total para a gente trabalhar nas periferias e ter participado de movimentos sociais junto do segmento de idosos, eu gostaria que todos os sindicatos tivessem esse respeito pelos seus velhos aposentados. Obrigada, Giovana. Obrigada, Glorinha. Ana Cláudia e Arthur. Eu queria agradecer também o espaço para a gente estar aqui e queria dizer que para as mães não deixarem de ter seus filhos por causa do trabalho, porque tem muita gente que adia e acaba não tendo. E falar que a maternidade é a coisa mais incrível que pode existir na vida de uma mulher. É prazeroso, é gratificante e tudo, assim, não é fácil. Mas todas as dificuldades que você passa, quando você chega em casa cansado do trabalho, tem uma criança com um sorriso aberto querendo te abraçar, fecha seu dia com chave de ouro, independente do problema que você teve durante o dia. E queria dizer isso, que é Também, eu agradeço a presença de vocês. Aí o recado, né, para as mulheres, o incentivo da Ana Cláudia para as mulheres, o depoimento também. E a gente pode ver o quanto que uma batalha, uma luta como a ampliação da licença, a luta pela ampliação da licença maternidade, que começou lá com a luta da Glorinha para conquistar a creche lá no Banco Nossa Caixa, foi importante e é importante para essas gerações todas. Né? Por isso que a gente tem dito, a gente adota, isso aí, Arthur, a gente adota aqui no sindicato um lema que é nunca desista. Nunca desista de lutar pela igualdade, por um país mais justo.
Eu queria agradecer a atenção de vocês, queria convidá-los a assistir na próxima semana mais um Momento Bancário de Debate. Boa noite a todos, muito obrigada pela audiência.